O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Capítulo 13, versículos de 1 a 23. Naquele dia saiu Jesus e sentou-se à beira do lago. Acercou-se dele, porém, uma tal multidão que precisou entrar numa barca. Nela se assentou, enquanto a multidão ficava à margem. E seus discursos foram uma série de parábolas. Disse ele: um semeador saiu a semear, e semeando parte da semente, caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque a terra era pouco profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se por falta de raízes. Outras sementes caíram entre os espinhos. Os espinhos cresceram e as sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa. Deram frutos 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Aquele que tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele então para dizer-lhe: por que lhes falas em parábolas? Respondeu Jesus: porque a vós é dado compreender os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Ao que tem se lhes dará e terá em abundância, mas ao que mais tem será tirado até mais o que tem. Eis porque lhes falo em parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não ouçam, nem compreendam. Assim se cumpre para eles o que foi dito pelo profeta Isaías: ouvireis com vossos ouvidos e não entendereis, olhareis com vossos olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se endureceu, taparam os seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, nem seu coração compreenda, para que não se convertam e eu os sare. Mas quanto a vós, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, ditosos os vossos ouvidos, porque ouvem. Eu vos declaro, em verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, pois, o sentido desta parábola do semeador. Quando o homem ouve a palavra do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é aquele que recebeu a semente à beira do caminho. O solo pedregoso em que ela caiu é aquele que acolhe com alegria a palavra ouvida, mas não tem raiz, é inconstante, sobrevindo uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo encontra uma ocasião de queda. O terreno que recebeu a semente entre os espinhos representa aquele que ouviu bem a palavra, mas nele os cuidados do mundo e a sedução das riquezas a sufocam e a torna infrutuosa. A terra boa semeada é aquela que ouve a palavra e a compreende e produz fruto. 100 por 1, 70 por 1, 30
por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, ilumine os nossos caminhos para a glória de Deus Pai. Cantando, igreja, com alegria ao Senhor, volte para o altar, solte a voz para o nosso Deus. É tremendo quando um homem faz questão de agradar a Deus sem abrir exceção. Esse alguém é perseguido, mas é grande favorito para ser honrado por Deus e vencer o inimigo. Certo homem por nome de Mardoqueu, na porta do palácio era humilhado por ser um judeu. Lindo, igreja. Mas diante do homem não se prostrava, só perante o grande Jeová. Então Amã mandou-lhe preparar uma forca para o matar. Mas naquele dia o rei Assuero o sono perdeu e ficou sabendo que o livramento alguém lhe deu. Mas Amã logo ao chegar, o rei Assuero começou a perguntar: o que devo fazer para um homem cujo rei veio agradar? E Amã falou: pega a veste, põe nele sua coroa, põe nele rei. Manda alguém sair com ele pelas ruas a gritar: eis o homem cujo rei veio agradar. E Amã então pensou: Esse homem sou eu. Mas o rei lhe ordenou: faça tudo isso para Mardoqueu. É aí que você entra na história, então adore o leão de Judá. O Amã que lhe persegue, propaganda de graça pra você parar. Força, igreja. Seu inimigo para essa empreitada, ele para sua vitória divulgada. Vai ter virada, vai ter virada. Tu és alguém cujo rei de ti se agrada. Se ferramenta contra ti foi preparada, fica tranquilo, Deus te livra da cilada. Vai ter virada, vai ter virada. Tu és alguém cujo rei de ti se agrada. Vai ter virada, Virada hoje, vai igreja. ter virada. Tu és alguém cujo rei de ti se agrada. Pega a veste, põe nele tua coroa, põe nele rei. Manda alguém sair com ele pelas ruas a gritar: eis o homem cujo rei veio agradar. E Amã então pensou: Esse homem sou eu. Mas o rei lhe ordenou: faça tudo isso para Mardoqueu. É aí que você entra na história. É o quê? Então adore o leão de Judá. O Amã que lhe persegue, propaganda de graça pra você parar. Seu inimigo para essa empreitada, É o quê? ele para sua vitória divulgada. Vai ter virada, vai ter virada. Tu és alguém cujo rei de ti se agrada. E ferramenta contra ti foi preparada. Fica tranquilo, Deus te livra da cilada. Vai ter virada, vai ter virada. Tu és alguém cujo rei de ti se agrada. Seu inimigo para essa empreitada. Como a igreja vai ter o quê? Vai ter virada. Tu és alguém cujo rei de ti se agrada. Se ferramenta contra ti foi preparada, fica tranquilo, vai ter virada. Força. Vai ter virada. Tu és alguém cujo rei de ti se agrada. Vai ter virada, vai ter virada. Tu és alguém cujo rei de ti se agrada. Aleluia! Vai ter virada?
Amém. Glória a Deus. Pode sentar, amados. Repete comigo assim: Senhor, abra o meu entendimento, que eu compreenda a Tua palavra, que meu coração seja agora preparado para que possa o Senhor plantar a semente e possa dar bons frutos. Amém. Amados, olha que alegria para nós hoje lembrarmos a Mãe de Deus e ver para nós esta passagem de hoje do bom semeador. Nós encontramos o profeta Isaías 55, continuidade do início do nosso momento hoje. Isaías começa dizendo: porque assim como descem a chuva e a neve do céu, e para lá não tornam. Veja, igreja, sem que antes faça todo o processo que a gente aprende na ciência, não é isso? A chuva cai, molha, depois ela volta, não é isso? Vai para os rios, para os lençóis, não é assim? Olha a sabedoria do profeta. Assim também deve ser a palavra de Deus. Nós não podemos vir à igreja, sentar na nossa cadeira, ouvir o sermão, ouvir a palavra, ir embora pior do que você entrou. Você tem que ir dar fruto desta palavra. Você é convidado a sentar, mas ouvir atento o que Deus está preparando para você hoje e levar esta palavra. Por isso, o termo missa, da onde vem esse termo missa que nós trocamos para a Santa Eucaristia? Porque é na mesa da Eucaristia que nós oferecemos pão e vinho, é a Eucaristia que é o alimento da igreja, mas nós também podemos chamar de missa. E por que missa? Missa vem de missão. A missa ela não pode acabar aqui. Veja que interessante, ela continua, perpassa para amanhã, depois. Eu preciso dar frutos do que eu aprendo na assembleia diante de Jesus Eucarístico. Porque senão é em vão vir à igreja. Eu vou compreender o que é prestar um culto agradável a Deus como? Quando eu me abro para ouvir a palavra de Deus e a compreendo que ela deve dar frutos. Por isso, muitas vezes, nos meus aconselhamentos, eu costumo puxar sempre a orelha de quem eu estou aconselhando. Porque tem irmãos que conhecem a palavra e ainda se perdem no caminho. Por quê? Porque senta e fica pensando nas preocupações lá de fora. Preocupações da vida. E eu acabo não conseguindo absorver a palavra de Deus. Por isso, nós fazíamos o primeiro momento de preparar o nosso coração para este momento da Eucaristia. A Eucaristia não começa, e é errado ter Eucaristia somente na consagração. Não existe Eucaristia assim. Primeiro vem a palavra. A palavra que me conduz ao pão da vida, que é Jesus. E eu devo estar atento a todos esses dois momentos. Não adianta eu querer somente o pão do céu e descartar a palavra de Deus. Porque a palavra é quem vai me instruir a viver os ensinamentos de Jesus. Amados, Isaías começa a falar então de semente. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu designei. Ou seja, todo batizado é chamado a ser o que mesmo, igreja? Missionário. Seja igreja A, B ou C. O batismo me torna cristão,
e automaticamente me torna missionário. E me tornando missionário, eu devo aprender a palavra para que eu possa lançar esta palavra, para que esta palavra possa render frutos. Por isso, eu continuo dizendo novamente para você nesta noite: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o, já que Ele está perto de vós. Porque é promessa de Jesus. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Não espere chegar aos fins dos tempos para você. Porque tem gente que ainda espera: eu quero morar no reino de Deus, mas eu vivo o inferno aqui na terra. Eu faço a vontade do encardido todo dia, mas eu quero ir para o reino dos céus. Amados, não espera Jesus descer estourando as trombetas, porque você pode não chegar a ver este momento. Eu também posso não chegar a ver este momento. Ele pode vir individual para mim, porque é promessa dele. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu irei, mas virei buscá-los para estar comigo. Todo batizado vai estar com Jesus. Então não espere, porque você pode não ver o último dia. E aí ele vai vir e você vai estar despreparado, porque a palavra diz que é como um ladrão. Ninguém sabe nem a hora nem o momento, nem da minha nem da sua morte. E como que você vai estar? Será que você está preparado? Será que você está preparada? Ninguém sabe a hora. Mas eu vivi o reino do inimigo. Mas quando ele vier, eu quero ir para o reino dos céus. Vai ser o patinho feio lá. Volto a repetir. Você não vai saber viver no reino dos céus. Por isso, eu preciso, você precisa viver o reino dos céus aqui. Mas como, reverendo? Vivendo a palavra de Deus. Vivendo os ensinamentos de Jesus hoje. Porque hoje, Jesus não somente é quem lança a parábola, mas hoje Ele também é um catequista. Ele também hoje quer ensinar abertamente o que a parábola quer dizer. Ele se torna um verdadeiro catequista, nos ensinando, um verdadeiro professor, para que nada fique obscuro. E Mateus foi muito sábio ao colocar os ensinamentos do mestre para eles, porque ele sabia que nós precisávamos ouvir esse ensinamento hoje. Não somente Jesus falar sobre a parábola do bom semeador, que vai semear no meio do caminho, cai a semente. Quantos de nós não estamos parados no meio do caminho? Quantos de nós estamos deixando a palavra passar e não estamos absorvendo nada porque ficamos no meio do caminho? Eu, você? Posso até exemplificar e lembrar. Posso até exemplificar e lembrar do cego Bartimeu. Onde que ele estava mesmo? No meio do caminho. Mas o cego Bartimeu, ao contrário de muitos cegos espirituais, ele teve coragem de gritar o quê? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus para até o cego e ele recupera as vistas. E aí eu volto a repetir: o cego continuou no meio do caminho? Não. O cego levantou e seguiu o mestre. A vida dele teve mudança, teve virada. Ele não ficou no meio do caminho. Muitas vezes nós preferimos ficar no meio do caminho, seja por N motivos. E Jesus começa falando que no meio do caminho, onde está?
Olha lá, um grande entendimento para nós, que o coração deste povo está endurecido e de mau grado. Bem-aventurados os olhos que ouvem. O maligno vem para destruir. Igreja, muitas vezes o nosso coração endurecido quer ficar no meio do caminho. Jesus fala de coração endurecido. E quantos não vêm à igreja com o coração endurecido? Ah, esse reverendo hoje, vixi. Desculpa, igreja, mas acontece. Nem todos, mas acontece. E meu coração está muito tranquilo, viu? Muito em paz. Eu venho aqui para servir ao único Deus, que é Jesus. O dia que eu deitei, dia 25 de janeiro de 2014, no momento da litania, eu entreguei tudo ao Senhor, para levantar um sacerdote, como diz o profeta Jeremias: desde o ventre materno fostes consagrado. É isso? Jeremias 1. Naquele momento, isso não me atinge, mas eu sei que acontece, né? E aí vem com o coração endurecido. É esse, não vai entrar no meu coração. Está perdendo. Ou é aquele, ou é outro, não me interessa. Quem está perdendo é você, a graça. Quem está perdendo o Espírito Santo te tocar, te purificar, é você, não sou eu. Aprenda isso, que quem perde é você. Que o Espírito Santo está na mão de todo ungido do Senhor, inclusive na sua também. Inclusive na sua também. Claro, uns têm um dom maior do que os outros, isso é natural. Mas o que todo sacerdote pode te dar, que é o pão vivo que desceu do céu, também posso te dar. Amém? E aí vem com o coração endurecido para a igreja, e ainda sai e fala: eu não senti nada hoje. Claro, seu coração está endurecido. Você está no meio do caminho. Você vai continuar no meio do caminho. Jesus vai vir lá na frente e você ficou no meio do caminho. Perdeu a graça. E a culpa não foi minha, foi sua. Quer ficar no meio do caminho. Quer ficar com o coração endurecido. Desde aquela época. Porque eu me lembro muito bem que Jesus entrou em Jerusalém triunfante. Todo o povo gritava: Hosana ao filho de Davi. Ele veio. Foi o mesmo povo que diante de Pôncio Pilatos gritava: crucifica-o, crucifica-o. Povo de coração endurecido. Mas graças a Deus, o meu Senhor passou pela morte de cruz e me deu salvação por conta desses corações endurecidos. Mas hoje, para nós, eu e você, não podemos ficar com o coração endurecido, para não perdermos a graça, para não perdermos o Mestre Jesus. Depois, Jesus começa a falando novamente. E foi semeado em solo rochoso, esse é que ouve as minhas palavras com muita alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam, vão embora. Quantos não estão vivendo em solo rochoso ainda? E aqui eu gosto muito, porque eu lembro muito da minha vocação anglicana. Há 5 anos estou na igreja com a graça de Deus. 1 ano paquerando a igreja, conhecendo a igreja, para depois dar o meu sim. E nós temos uma dupla linha que caminham juntas, que nós conhecemos na igreja anglicana: fé e razão. Nossa, reverendo, fé e razão conseguem andar juntos? Consegue, claro que consegue. Porque aquela fé que é da alegria, do momento, do entusiasmo, no primeiro obstáculo, acabou. Não tenho mais fé, Deus me abandonou,
eu estou sozinho, não é assim? Mas eu tenho uma fé solidificada na palavra, na razão, que eu comando os meus atos aqui, e tenho o meu Deus, que é a minha fé, que se eu cometi um ato errado, a culpa é de quem? Minha, não é de Deus. Mas aquela fé do oba-oba, ah, Deus me abandonou, Deus não está mais comigo. Fé e razão tem que andar lado a lado, para você não a perdê-la no meio do caminho. Porque pode vir enchentes, pode vir tornado, pode vir tempestade, você continua dizendo: eu creio no Senhor meu Deus e nada pode me abalar. Amém, a igreja está viva, achei que estava tudo dormindo. Amém. E a palavra continua, Jesus ainda diz assim: e o que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Amados, quantos de nós não sufocamos o nosso Deus? Quantos de nós não sufocamos a nossa fé? A semente é lançada, vamos para a casa alegre da igreja. Chega lá, vem o irmão e fala assim para você: você está indo naquela igreja? Lá nada é válido. Aí você fica: é mesmo, né? É verdade. Quantos? Quantos? E não é só daqui, de lá, de onde for. Nós sufocamos a nossa fé por tão pouco. Aí eu volto de novo: fé e razão, quando andam juntas, uma não se perde da outra. O mundo quer te sufocar, assim como essa semente. E quantos não escutam a palavra? Eu sei. Aí vem alguém e questiona: acho que eu estou sem fé hoje. Quantos vêm falar com a gente? Aí, reverendo, acho que a minha fé está tão abalada hoje. Está tão abalada. Se sua fé está abalada, então vai embora, né? A reverenda, aconteceu uma coisa tão ruim na minha casa, eu estou abalado. Quantos assim? Quantos se deixam sufocar no meio dos espinhos, e a sua semente morre e vai crescer infrutífera? Que triste. Infrutífera, nem cresceu, ou às vezes cresceu e nem deu frutos, porque foi sufocada, porque se deixam sufocar. E por último, aquela que foi semeada em terra boa. São aqueles que ouvem a palavra, compreendem, e esta sim frutifica 100 por 1, 70, 30 por 1. A palavra. E a igreja anglicana é palavra. Palavra e Eucaristia. Os pilares da igreja. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É interessante que a gente mostra a verdade, conduz a verdade, e a pessoa vem brigar depois porque conheceu a palavra, porque isso e aquilo, questiona, prefere estar no Egito, prefere virar estátua de sal do que viver a palavra. Semana passada, retrasada, nós celebrávamos Pedro e nós falamos algumas coisas aqui. Eu não, né? A palavra falou, né? Se falar que é eu apanho depois, mas a palavra falou. Paulo e Pedro nos ensinou, amém? Mas tem alguém ainda que fica pensando que o reverendo está errado, não quer que a palavra frutifique. Ai de mim se eu me calar, ai de mim se eu mentir, ai de mim se eu não conduzir o povo para Jesus. Eu prefiro morrer celebrando para uma pessoa que compreenda a minha palavra do que para uma multidão que prefere estar na mentira, porque eu quero salvar a minha alma e desta pessoa que quer conhecer Jesus. Não me calo diante da palavra de Deus. E assim você também não se cale
porque o Espírito Santo te conduz. Quando você se torna uma terra boa. Deixe a partir de hoje, o seu coração ser uma terra boa. Seja terra boa. Jogue fora os espinhos. Saia da rocha. Saia do caminho. E deixa a palavra brotar. E você produzir frutos para a casa do Senhor. É isso que falta para nós. Produzir frutos para o Senhor. E hoje nós lembramos no Monte Carmelo que lá Deus talvez permitiu que a mãe do Senhor deixasse um sinal. Nossa Senhora do Carmo, do Carmelo. Grandes sinais tiveram aquele povo pela fé depositada na mãe do meu Senhor. E o que eu posso trazer do exemplo de Maria, a mãe de Jesus, a mãe de Deus, para nós hoje. Ela sim, soube preparar o coração para receber a boa semente, que é a minha e a sua salvação. Aqui representada nesta figura, que não é Nossa Senhora, que ela não está aqui, está do lado de Deus, eu tenho certeza, porque é outro ponto que muitos questionam a igreja anglicana. Nós não temos muito de dar títulos enquanto anglicanos a Maria. Ela é Maria, porque aliás é assim que a igreja sempre disse. Ela recebeu um título, mas ela continua sendo Maria. Padre Zezinho diz: todas as Nossas Senhoras é a mesma mãe de Deus, não é assim? Todas. Então a igreja celebra a Virgem Maria. E nós não precisamos de nenhum dogma, de nada escrito como lei, para que eu creia na mãe do meu Senhor. Que Maria está no céu, eu tenho plena convicção. Se Elias está lá, se o bom ladrão está lá, se Moisés está lá, por que ela não estaria? Já perguntei para o irmão uma vez: me leva ao túmulo de Maria, traz uma foto do túmulo de Maria. Eu digo que ela não foi assunta ao céu, que nós celebraremos dia 15 de agosto, a Assunção de Nossa Senhora da Virgem Maria. Onde está o túmulo de Maria? Em lugar nenhum. Tem de Pedro, de Paulo, de João, de Tiago, né? Mas da Maria não. Então, portanto, ela, tenho plena certeza, não preciso de dogma nenhum, mas a minha fé, que ela está junto de Deus. Outros questionam, tem teólogos que brigam, teve filhos, não teve. Vai na Bíblia, a Bíblia deixa umas brechas aqui e lá. Para mim não interessa. Ela continua sendo a mãe do meu Senhor. Isso não dignifica, não tira a dignidade de Maria de jeito nenhum. Se ela teve outros filhos, eu fico imaginando. Eu falei isso uma vez para um teólogo e eu quase apanhei. Eu fico imaginando, se ela teve outros filhos pós Jesus, e naquele ventre foi gerado Deus, porque teve um pastor aí muito renomado que diz, que fez uma blasfêmia, né? Como ela gerou Deus? Deus Filho. Jesus diz: eu e o Pai somos um. O Pai está em mim, eu estou no Pai, então Ele é Deus, Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então ela gerou Deus. Eu aprendi a vida de Maria na igreja romana, eu aprendi a vida de Maria na igreja anglicana, e aprendi também na igreja ortodoxa, com meu amado bispo Dom Teodoro, a qual convivi 1 ano e meio. E lá é ortodoxo. Eles eram melquita. Então tudo de Maria, na igreja ortodoxa, eu também estudei. Maria é conhecida lá como a Theotokos, que quer dizer portadora de Deus. Uma visão diferente da igreja romana, em alguns aspectos que eles trazem, mas o mesmo sentido. Ela portou Deus no seu ventre. Isso é incontestável. Por obra do Espírito Santo,
Ou seja, a Trindade agiu em Maria e ela sim portou Deus no seu ventre. Ela é a mãe de Deus, do Filho Jesus. Isso é incontestável. Não adianta ir lá falar da Trindade é um só Deus e depois vir falar que Maria não gerou Deus. Para começar, já errou toda a Trindade. Ela é a mãe de Deus. E a ela sim, nós podemos lembrar em todo o nosso caminhar. Porque se eu encontro Jesus na cruz, olhando para João e dizendo: eis aí a tua mãe, ame-a. Mãe, eis aí o teu filho. Jesus queria dizer: os cristãos têm uma mãe que trouxe a salvação, e não mais a mãe vivente, que era Eva, conhecida como aquela que trouxe o pecado. Mas nós temos uma mãe que nos trouxe a salvação, Maria, a Virgem Maria. Se ela teve ou não teve outros filhos, isso não interessa para mim. O que me interessa é que ela é a mãe do meu Senhor. Se ela teve Tiago, se ela teve... Não, para mim é muito pequeno diante da grandeza que foi esta mulher, que soube ser uma terra fértil para dar Jesus à humanidade. E assim, Jesus hoje nos faz ser irmãos e congregar juntamente com sua mãe diante deste altar, em que Ele se faz presente no pão e no vinho. E que nós não possamos jamais perder a nossa fé em Jesus, que é o pão vivo que desceu do céu. Que esta é a única certeza. E que nós possamos sair daqui hoje com o coração, com uma terra boa, ouvindo a palavra e dando bons frutos para o reino de Deus. Amém? Fica de pé, irmãos. No final, nós iremos colocar, o sacerdote que deve impor o escapulário nos irmãos. Então, quem já pegou, no final vocês vão trazer e eu irei investi-los com o escapulário. Amém? Feche os seus olhos agora, amados. Eu não sei quais são os espinhos que te sufocam. Eu não sei quais são as rochas que te impedem de crescer. Eu não sei quais são os caminhos que te impedem de chegar ao Senhor nesta noite. Nós já fizemos um momento que foi um momento de cura interior no início desta Eucaristia, pedindo ao Senhor que preparasse o nosso coração para esta Eucaristia. E agora nós vamos pedir ao Senhor, à luz desta palavra, que todo espinho seja cortado, que todo caminho seja deixado, e que nós nos coloquemos na presença do Senhor, que toda rocha seja quebrada e só fique uma única rocha, que é Jesus, diante de nós. Peçamos ao Senhor que Ele seja a nossa rocha viva, que nós possamos voltar hoje desta igreja, deste templo, preparado para esta Eucaristia, levando esta palavra de que o Senhor é a única salvação, de que o Senhor é o único que caminha conosco ao nosso lado. Que Ele seja o nosso alvo nesta noite, que Jesus seja o nosso alimento nesta noite, que possamos ir para casa cheios desta presença de Jesus, que a exemplo de Maria, que recebeu e portou Jesus no seu ventre, nós saiamos com Jesus, assim como ela, uma grande missionária, que não se engrandeceu por carregar o Filho de Deus no ventre, mas que soube ser serva até o último momento de sua vida, quando recebeu o Espírito Santo no cenáculo. Que sejamos nós também esta morada para o Senhor, que sejamos nós nesta noite templos vivos do Espírito Santo de Deus, que sejamos nesta noite moradas do pão vivo que desceu do céu, que sare todo o nosso medo, que sare todas as nossas feridas, para que possamos dar testemunhos e produzir 100 por 1, 70 por 1, 30 por 1. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. A Igreja Anglicana professa a nossa fé no credo constantinopolitano. Todos juntos: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,
de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu do céu inclinados, e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Voltados, também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, Padeceu e foi sepultado. ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Amém. Amados, onde está?